Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, como nós temos visto, são os atos do Espírito Santo agindo através da sua igreja, liderada pelos apóstolos. E nós entramos no último capítulo do nosso livro. Estamos chegando ao fim, graças ao Senhor Deus, que nos conduziu até aqui nesta série de exposições sobre os atos do Cristo exaltado. Este é o título da série. E nós leremos no capítulo 28, do versículo 1 ao 15. E nesta noite queremos mostrar, através desta pequena passagem, que também reflete a mensagem, a mesma mensagem presente em tantas outras da Escritura, mas particularmente nesta passagem, nós veremos como Cristo controla o destino. Esse é o título da nossa mensagem: Cristo controla o destino. Diz assim a palavra do Senhor: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. A cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro, até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Amém. Meus irmãos, nessa narrativa, Paulo, enfim, chega a Roma. E nós veremos nesse pequeno trecho, primeiro do capítulo 28, e talvez a nossa penúltima mensagem nesse livro, que o Cristo exaltado, que havia subido às alturas e confiado a missão à sua igreja, ele vai cumprir a sua promessa de levar as suas testemunhas aos confins da terra. Aqui na pessoa de Paulo, a figura humana que protagoniza todo esse trecho da segunda parte de Atos, nós vemos como o Cristo exaltado conduz o seu servo até o destino determinado pela sua providência, demonstrando que nada pode frustrar o seu plano redentor. Ao final de Atos 27, você lembra, o cenário é de ruína. Um grande navio despedaçado, prisioneiros cansados, soldados e marinheiros à deriva. E contudo, o último versículo declara, veja o verso 44,
E assim todos chegaram à terra. Aparentemente a tormenta terminou. Lembra? 14 dias, sob mares revoltos, uma tempestade, sem esperança de salvamento, mas tendo a promessa de que nenhum se perderia. Porque o Deus a quem Paulo servia havia prometido que eles se salvariam, e Paulo tinha que chegar até Roma, onde testemunharia do Evangelho. Então, aparentemente, a tormenta terminou, mas a história ainda não. Quando o capítulo 28 se abre, Lucas nos mostra que o naufrágio não foi o fim da viagem, e muito menos um acaso do destino. Tudo o que parecia um desvio foi, na verdade, parte do caminho traçado por Deus, pelo Deus soberano. Paulo então chega a uma ilha que ele não havia planejado, mas que Deus determinara que ele chegaria. E ali o Senhor lhe concede um novo campo de serviço, uma nova oportunidade de testemunho, um novo sinal da sua presença. Ali é o último local antes dele chegar ao destino final, pelo menos de Atos 28, embora não será o destino final de Paulo. Os habitantes da ilha, como nós veremos, eles olham para Paulo e eles tentam interpretar os acontecimentos que eles veem à luz da sua própria noção de destino. É interessante vermos o conceito de destino, embora a palavra não esteja aqui mencionada. Você sabe, destino, na visão dos povos pagãos, é uma espécie de força cega que traçou toda a história de cada pessoa. Entre os hindus, por exemplo, existe a lei do karma, que é um tipo de destino. Não temos tempo para destrinchar esse conceito, mas essa é a ideia. Por isso que a sociedade hindu é um sistema de castas. Uma pessoa que nasce numa classe mais pobre não pode ascender à classe superior, à classe mais abastada, porque aquilo é o destino dela. Então, para os pagãos, de um modo geral, a vida era regida por forças impessoais, por caprichos de divindades que premiavam ou puniam segundo critérios insondáveis. Esses pagãos daquela época não são diferentes dos pagãos de hoje. Quem nunca ouviu falar sobre as leis da atração? Quem nunca ouviu falar que o universo devolve a bondade ou a maldade que você pratica? Ora, essa é uma crença, de certa maneira, no destino. Então, o homem, para eles, é um joguete nas mãos da sorte ou do fado. E é precisamente nesse ambiente de superstição que o Evangelho se revela como a boa nova de um Deus pessoal que governa com justiça e graça. Um Deus que não joga dados com o universo, mas que o controla desde a eternidade. Então, enquanto os povos creem, meus irmãos, em destinos cegos, a Escritura nos anuncia um Deus soberano que escreve cada linha da história com propósito eterno e cujo alvo final é o louvor da sua glória. De modo que nós veremos neste texto que o mesmo Cristo que acalmou o mar, agora vai conduzir o seu servo até Roma, o coração do império, mostrando que nenhum vento, nenhuma serpente e nenhuma corrente marítima pode frustrar a rota que Cristo traçou para os seus servos. As últimas páginas de Atos, portanto, elas não falam apenas da chegada de Paulo a Roma, elas estão anunciando o triunfo de Cristo sobre todas as forças contrárias. E aqui ela vai mostrar o triunfo de Cristo sobre o conceito pagão de destino. Porque no final, Paulo não é levado por forças cegas, mas pela mão de um Senhor que reina e que cumpre o que prometeu. É necessário que testemunhes também em Roma, lembra? Capítulo 23, verso 11. Naquele momento de aflição e angústia, depois de ser espancado e estando preso, querendo os judeus condená-lo à morte, Cristo aparece a ele em 23:11 de Atos e diz: não temas, Paulo, é necessário, é obrigatório, está escrito, está selado, que tu vais testemunhar em Roma. Então, meus irmãos, Atos 28 é o desfecho de uma jornada que começou com uma promessa e termina com o seu cumprimento. Aquele que reina, essa é a grande lição em todo o livro de Atos, aquele que reina sobre o mar, aquele que reina sobre o poder de Roma, também reina sobre o destino.
nada é fortuito, nada é acaso. Cada porto, cada vento, cada passo do servo de Deus são guiados pelo Cristo exaltado, o Senhor do tempo, do espaço e da história. E isto vale para a vida de Paulo, para a minha vida e para a sua vida. Cada porto, cada vento, cada tempestade, cada passo são instrumentos na mão de Deus para fazer valer a sua vontade na vida do seu povo. Nós podemos olhar aqui, meus irmãos, contextualizando, que o texto diante de nós, já falamos isto, mas repetindo, ele descreve o desfecho da longa jornada que começou, você lembra, quando Paulo apelou para César, ainda preso em Cesareia, lá em Atos 25, 11. Você lembra que em Cesareia, Paulo passou 2 anos na prisão. Ele havia enfrentado o tribunal da religião, para quem acompanha a série de exposições. O Sinédrio o havia julgado. Ele havia enfrentado o tribunal do poder, representado pelos governadores Félix e Festo, além do rei Agripa. E agora ele havia acabado de enfrentar as forças indomáveis da natureza, numa grande tempestade que durou 2 semanas. Nós sabemos que o navio em que ele viajava havia naufragado. Era o inverno do ano 59 depois de Cristo. Depois de atravessar o Mediterrâneo sob ventos impiedosos, mas aquele mar que tantas vezes servira de via para a expansão missionária, agora se tornava o símbolo do caos. Porém, nós assistimos, estupefatos, e em uma atitude de adoração, que mais uma vez o Senhor mostrou que reina sobre o mar e que reina sobre o destino dos homens. E aqui Lucas, com sua costumeira precisão histórica, informa que após o naufrágio, tendo escapado, veja o verso 1, souberam que a ilha se chamava Malta. Essa ilha era localizada ao sul da Sicília. E Malta era conhecida no mundo antigo por suas águas traiçoeiras. Esse é um ponto importante para a nossa mensagem nesta noite. Malta era uma ilha conhecida por suas águas traiçoeiras e por ser um refúgio de navegadores durante os invernos rigorosos. O historiador romano Diodoro Sículo descreve Malta como uma ilha fértil e habitada por um povo de língua púnica, ou seja, não grega. Por isso Lucas os chama de bárbaros. Assim os gregos chamavam os bárbaros. Você lembra que com a expansão do helenismo, a partir de Alexandre, que deseja disseminar a cultura grega por todos os lugares do império, através disso, a língua grega se tornou uma língua quase universal. E os gregos, eles se consideravam os detentores da sabedoria. Então, para eles, todos aqueles que falavam algum tipo de língua estranha, eles chamavam de bárbaro. Aliás, essa palavra, ela meio que imita uma espécie de balbucio daqueles que falam outra língua, porque eles não compreendiam a língua dos povos que não eram gregos. Aqui não indica exatamente uma rudeza moral, mas apenas diferença cultural e linguística. Mas há um certo preconceito aqui de leve, que depois acabou se tornando um termo bem pejorativo. Mas não tinha esse termo todo pejorativo na época, mas significa aqueles que falam coisas sem sentido. E depois de 3 meses gozando da bondosa hospitalidade de estrangeiros desconhecidos, a viagem vai prosseguir por Siracusa, Régio, finalmente Puteoli, o principal porto da Itália. E ali Paulo é recebido por irmãos, veja o verso 14, que o hospedam por 7 dias. E então ele chega às portas de Roma, encontrando outros cristãos que vêm ao seu encontro, desde o fórum de Ápio e do lugar chamado Três Vendas. E esse apóstolo, então, que antes fora levado como prisioneiro, vai entrar agora em Roma como testemunha viva da fidelidade de Deus. Sim, ele ainda é um prisioneiro, mas ele terá uma prisão domiciliar.
ele poderá alugar uma casa, e poderá ficar ali e receber visitas, e ele vai aproveitar para encontrar os crentes em Roma e para testemunhar do evangelho aos judeus ali. Assim, meus irmãos, nossa narrativa se organiza em torno de 3 cenas. Eu a dividi em 3 cenas. A primeira cena é a mais longa, vai do verso 1 ao 10. Eu intitulo Acolhidos por Estrangeiros Desconhecidos. Acolhidos por estrangeiros desconhecidos. Depois, os versos 11 e 13 mostram como Paulo, depois de passar 3 meses em Malta, prossegue para Roma, e esse trecho, só o fato de Lucas descrever os lugares, os portos por onde eles passam, me levou a pensar no título Atravessando Mares Revoltos. Então, acolhidos por estrangeiros desconhecidos, em segundo lugar, atravessando mares revoltos. E versos 14 e 15, enfim, a terceira cena, chegando ao destino prometido. Chegando ao destino prometido. Então, meus irmãos, quando o inverno termina, Paulo e seus companheiros vão embarcar novamente, agora em um navio alexandrino. É interessante como ele é identificado por Lucas, mas depois a gente verifica isso. E ele chega então em Roma. Mas vamos à primeira cena, mostrando como Cristo controla o destino, sob a providência de Deus, sob a direção de Cristo. Eles são acolhidos por estrangeiros desconhecidos. Vamos começar do verso 1 a 6. Observe que uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta. E ele diz, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira acolheram-nos a todos por causa da chuva que caiu e por causa do frio. Então veja que o navio se partiu, né, pela popa, ele se rachou, e eles se salvaram na marra, uns em tábuas, outros sabiam nadar, se lançaram ao mar, até chegar à ilha, e ali eles encontraram esse povo que não era grego, nem era romano. Mas a ilha estava sob controle romano. Curiosamente, aqui, vamos começar com uma lição importante. Curiosamente, aqui, após 2 anos preso em Cesareia, sendo injustiçado pelos seus compatriotas judeus, sendo tratado com frieza burocrática pelas autoridades romanas, é entre os bárbaros que o apóstolo experimenta uma das manifestações mais marcantes da providência e do cuidado divino. Aqueles que nada sabiam sobre a lei, nem sobre o evangelho, demonstram a compaixão que nem os religiosos, nem o império ofereceram. O texto diz, eles nos trataram com incomum humanidade. Lucas enfatiza, eles nos tratavam com uma unidade em comum. Lembra que Lucas está acompanhando Paulo, desde que Paulo sai ali de Cesareia. E Lucas já havia testemunhado e sabia de como Paulo foi espancado pelos seus compatriotas, como ele foi preso, como eles armaram 2 vezes uma tocaia, ou tentaram armar uma tocaia para matá-lo, como ele fora tratado e deixado de molho friamente pelas autoridades romanas. E é por isso que Lucas se admira, olha, enfim a gente foi tratado com humanidade. Aqueles homens de nada sabiam sobre Cristo, mas eles foram instrumento de cuidado e hospitalidade. Debaixo de chuva e frio, eles acendem um fogo para aquecer os náufragos, e ali junto ao fogo começa uma nova demonstração da soberania e do cuidado de Deus. Não é demais ressaltar, meus irmãos, mais essa ironia da providência. Os bárbaros, lembra, termo grego usado não apenas para designar povos que não falavam grego, os bárbaros, que eles chamavam de bárbaros, revelam mais humanidade do que muitos religiosos de Jerusalém. A compaixão natural daqueles pagãos se torna assim um canal do cuidado gracioso do Senhor. Deus é assim. Ele usa as pessoas mais inesperadas. Ele usa mesmo até os ímpios para cuidar do seu povo. Deus, que é Senhor do mar e da terra, move até corações que não o conhecem para cumprir os seus propósitos. O mesmo Deus que conduziu o navio à praia, agora conduz os gestos de gentileza que salvam vidas. Esse é o Deus soberano, que guia, que conduz, que controla os corações. Há aqui ainda outra aplicação importante.
Você vai ver que, diz o verso 3, que tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor prendeu-se-lhe a mão. Eu quero chamar a atenção para essa primeira parte do versículo. Paulo está ferido, possivelmente, talvez com um balançado navio. Paulo está aqui, é um náufrago, certamente cansado. É possível, é de noite. Mas o servo de Deus, mesmo ferido ou cansado, ele se sente motivado a servir, a contribuir com aquele cuidado. Recém-saído de um naufrágio, em vez de reclamar, ele ajuda a alimentar a fogueira. Ele não deixa o sofrimento paralisá-lo. Isso nos mostra, meus irmãos, que a fé madura não é a que espera o conforto chegar. Não é a que assiste passivamente ao cuidado. É a que acende o fogo em meio à chuva. É a que ajuda. Essa é a fé madura. Então, mas diz aqui o texto que, enquanto Paulo ajuda a alimentar a fogueira, uma víbora se prende à sua mão. Lucas não diz claramente que essa víbora o morde, mas é o que se subentende da passagem, é o que a maioria dos estudiosos entendem. Como que ela pode prender a mão? É provável que sua presa tenha se engatado na sua mão. Embora muitas víboras, muitas cobras peçonhentas, elas tenham um dente retrátil, né? Algumas espécies. Então ela tira, normalmente a que encrava os dentes é a que mata por constrição. Mas é possível também que cobras venenosas mantenham, e há muitos casos de cobras que o dente fica muitas vezes engatado, ao ponto de que ele tem que sacudir. Mas isso levanta nos malteses um pensamento curioso. Observe, quando os bárbaros viram a víbora pendente, verso 4, da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Observe aí, o instinto religioso pagão dos malteses imediatamente entra em ação. Eles estão observando, eles sabem que entre aquelas pessoas há presos. E eles interpretam o incidente à luz de quê? À luz da sua crença no destino. Eles criam na deusa chamada justiça. Quando ele diz a justiça não deixa viver, eles não estão falando de um termo abstrato. A palavra de quê era uma palavra para designar uma deusa. Então, quando a serpente se prende à mão de Paulo, o povo o julga com base em sua cosmovisão. Ele escapou do mar, mas ele não escapará da justiça. Ele não escapará de quê? Para eles, aquela serpente era o braço do destino, que se estendia para punir um assassino que escapara do mar, mas não escapará do juízo. Era assim que o mundo pagão concebia a justiça. Uma força impessoal, cega e fatalista. Como hoje os pagãos dizem que o universo ele retorna para você. Eles viam exatamente o destino ou a justiça como uma força impessoal, cega e fatalista que persegue o culpado. Mas você observou que o que se segue desmonta a lógica deles. Paulo não morre, nem sequer sofre mal algum. Ele apenas sacode o animal, talvez sentindo dor. E, ao que parece, há um milagre aqui. O animal cai no fogo ou foge e segue em paz. E o espanto é imediato. Diz o verso 6, que vamos esperar para ver se ele vai inchar. Ou vamos esperar para ver se ele não cai morto aí. Se ele não começa a ficar paralisado, a babar, a se contorcer. Mas, muito tendo esperado, e vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Eles não atribuem ao Deus pessoal de Paulo. Eles não atribuem ao Deus Criador. Eles olham para Paulo. Essa é a tendência do idólatra. Ele atribui poder à criatura e não ao Criador. Esse texto, meus irmãos, é irônico. Observe, os que antes o julgavam réu do destino, agora o consideram senhor do destino. Ele é um Deus.
Essa é a mentalidade religiosa natural do ser humano, não é mesmo? A tentativa de enquadrar Deus nos termos de uma retribuição automática e impessoal. Mas nós sabemos que na economia do Evangelho, o justo pode sofrer sem ser culpado. E o inocente pode morrer para redimir o culpado. Foi assim com o nosso Cristo. A lógica do destino foi quebrada na cruz, não é? Porque você lembra quando Isaías, no capítulo 53, ele descreve o sofrimento do Redentor, 700 anos antes da morte, ele diz, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O que ele quer dizer com isso? Isaías assiste aquele moribundo e ele entende que todos os que o vissem naquela cruz, eles iam dizer, esse aí está sendo castigado por Deus. Você lembra? Jesus sofreu a pior condenação que qualquer povo poderia dar. A crucificação era a pior condenação, que depois até foi banida do Império Romano. Possivelmente ela foi inventada pelos assírios, e os romanos a adotaram. Ela era um instrumento de tortura, para se morrer lentamente. Então, quando Isaías diz, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, ele está dizendo, todos os que viam alguém na cruz, eles dizem, esse aí é um dos piores criminosos. Esse aí é inimigo da humanidade. A cruz, ela quebra essa lógica pagã, ou essa lógica da justiça retributiva. Sim, Deus retribuirá com justiça e punirá todos os pecadores, mas Ele providenciou um meio de punir o seu filho em lugar do seu povo eleito, para que ele pudesse ser livre. Então essa lógica é simplista. O episódio, portanto, meus irmãos, expõe a fragilidade dessa teologia do destino. Enquanto para os malteses a víbora era um braço cego da justiça que pune o criminoso, para Paulo era apenas mais uma criatura sob o comando do Criador. Irmãos, eu preciso enfatizar isto. E para você que está nos visitando, o cristão não crê em destino, nem em sorte. Por causa da nossa cultura e linguagem pagã, às vezes a gente fala, rapaz, eu não tive sorte. Ou então, ô sorte. Essa é uma visão pagã. É melhor você dizer que foi abençoado, ou que não aprove ao Senhor lhe conceder aquilo. Porque o cristão não crê em destino, ele crê na providência. O destino é impessoal e oprime. A providência é o pessoal, o Deus pessoal que governa. O primeiro produz medo, o segundo produz fé. O primeiro produz incerteza, o segundo produz esperança. O primeiro faz do sofrimento sempre um castigo, o segundo transforma o sofrimento em um instrumento de graça. O cristão não crê em destino. Ele crê na predestinação, é diferente. Um Deus pessoal, que controla todas as coisas, cuja vontade é soberana, é absoluta, planejou e determinou todas as coisas que vão acontecer do início ao fim. Embora ele não seja autor do pecado, nem seja violentada a vontade humana, e nem seja tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias. Então, é isso que nós aprendemos nessa primeira cena. Mas o milagre não é apenas um espetáculo para admiração. Ele é um sinal da presença do Cristo vivo que preserva e confirma o seu servo. Observe que a narrativa que começa com o frio e o perigo transita agora para a cura e a bênção. O que os malteses presenciam, portanto, meus irmãos, em Paulo, é um eco do poder de Cristo, embora eles não saibam interpretar isso. Assim como Jesus venceu o mal e saiu ileso da morte, o apóstolo vence o veneno da serpente, não por poder próprio, mas por estar sob o senhorio de Cristo e em missão. Cristo tem um plano para ele. O que o mundo chama de acaso ou destino, é preciso que se enfatize, a Escritura chama de propósito. Aliás, as pessoas hoje falam de propósito também, né? O que você está passando tem um propósito, mas elas sempre atribuem o propósito ao universo. Mas não é assim que a Escritura diz. A víbora, o frio, o naufrágio, tudo estava sob a ordem de um Deus soberano que escreve a história em meio ao caos. O principal da ilha, observe aí,
O verso 7 em diante, ainda nessa primeira cena, Públio, provavelmente o homem mais rico daquele lugar, que tinha muito território naquela ilha, acolhe Paulo e seus companheiros por 3 dias. Quando Lucas diz acolheu-nos na primeira pessoa do plural, ele provavelmente não está falando às 276 pessoas, mas ao apóstolo e sua equipe. E, providencialmente, o pai de Públio adoece, diz Lucas, e como um médico, Lucas descreve detalhadamente, ele estava com disenteria e ardendo em febre. E diz a Bíblia que Paulo, aqui sendo usado por Cristo, ora e cura, demonstrando o poder de Cristo e demonstrando as credenciais do apostolado, porque era por mão dos apóstolos que os milagres aconteciam, para que ficasse claro que a palavra na boca deles era verdade. E o que se segue é uma verdadeira visitação do poder de Deus. Eles são hospedados, Deus usa os bárbaros para cuidar deles, mas Deus os usa para cuidar dos bárbaros também. Vieram também, veja o verso 9, os demais enfermos da ilha e foram curados. Você percebe aqui que há uma semelhança com o ministério de Cristo. Quando você olha nos primeiros capítulos dos evangelhos, sobretudo dos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, por exemplo, lá em Lucas, as multidões afluíam para serem curadas, e isto acontece aqui também. E eles, por causa disso, reconheceram a graça de Deus, embora não se diz, Lucas não diz aqui que houve conversões. Lucas nos mostra, no entanto, como a graça de Deus pode florescer até entre os bárbaros. A ilha de Malta, que seria lembrada apenas como um ponto perdido no mapa do Mediterrâneo, se torna o palco da misericórdia divina. Lucas não diz, mas é razoável supormos que crentes surgiram ali. Ali onde não havia templo, Deus manifesta o seu poder. Onde não havia missionários, Deus levantou um missionário molhado, cansado, ferido, um náufrago, para transformar uma tragédia em testemunho. Crente, entenda isso. Se você vai para o hospital porque fica doente, você é um missionário lá, você está lá para testemunhar. Se você tiver qualquer situação limitante, for colocado no emprego que você talvez não gostaria, você foi colocado lá para dar testemunho. Quando você fica sob pressão ou perseguição, Deus te coloca nessa situação para que você mostre como alguém que tem Cristo reage a essa situação. Nós não ficamos livres da pandemia, perdemos alguns dos nossos, mas ainda éramos testemunhas de Cristo durante aquele período. Nós estamos vivenciando uma crise política, uma crise de corrupção, uma crise de tirania em nosso país, mas ainda continuamos testemunhas. E é nessa situação que o Deus soberano quer que nós mostremos a graça de Deus por meio de Cristo. É preciso entender isso. A ilha de Malta, um lugar perdido no mapa, onde o navio se estraçalhou, torna-se um campo missionário improvisado, onde a bondade dos homens e o poder de Deus se encontram. A vida cristã é assim, irmãos. Deus usa até ventos contrários e as serpentes do caminho para revelar o seu cuidado por nós e para nos usar a revelar o Cristo que reina, não sobre o acaso, mas sobre a história. Cristo controla o destino. Por fim, então, o texto encerra esta primeira cena, estadia em Malta, com uma nota de gratidão. Os homens, com os milagres, diz que, no verso 10, eles nos distinguiram com muitas honrarias. Eles deram muita honra. E depois, e tendo nós de partir, nos proveram de tudo o que é necessário. Não sabemos, como eu falei, se houve conversão, mas podemos supor. Mas aquilo produziu uma gratidão que moveu os malteses, que já tinham recebido bondosamente, a prover aqueles homens, para que eles continuassem a viagem. Então, o servo de Deus que chegou à ilha molhado e faminto, parte agora. Veja, isso são detalhes, artifícios literários
desse historiador exímio chamado Lucas. Ele está mostrando alguns contrastes aqui. O servo de Deus, que chegou à ilha molhado e faminto, agora parte honrado e suprido. Assim é o modo como o Senhor reverte as situações. Deus transforma nossos naufrágios em provisão. Ele transforma o frio em calor. Ele transforma o desespero em testemunho. O mesmo Deus que reina sobre o mar, também governa sobre os corações dos homens. Essa é a grande lição desta primeira cena. Chegamos então à segunda cena, atravessando mares revoltos. Atravessando mares revoltos. Observe aí dos versos 7 a 10, a partir do verso 11. Depois de 3 meses em Malta e abrigados da tormenta, sustentados pela bondade de desconhecidos, Paulo e seus companheiros agora retomam a viagem rumo a Roma. E Lucas vai registrando com sua habitual precisão. Veja, passado 3 meses, embarcamos no navio alexandrino. Por que alexandrino? Porque era um navio que vinha de Alexandria, ao norte do Egito. Costumavam vir muitos navios abarrotados de produtos daquela cidade. Então, esse navio alexandrino havia passado o inverno na ilha, e Lucas faz questão de dizer que esse navio tinha por emblema a palavra Dióscuros. Dióscuros. Por que Lucas diz isso? Porque essa palavra Dióscuros significa filhos de Zeus. E essa palavra se refere a 2 irmãos que eram considerados deuses, Castor e Pólux. Eles eram figuras centrais na mitologia grega e romana. Eles eram os padroeiros dos navegantes. Eles eram considerados deuses cavaleiros e atletas. Ou melhor, eles eram padroeiros dos cavaleiros e atletas além dos navegantes. E além da conta que eles foram transformados na constelação de Gêmeos, para que pudessem ficar juntos. Essa é a ideia. Então, aquele navio estava, para os pagãos, sob a proteção exatamente dos filhos de Zeus, Castor e Pólux. Veja que isso é esse emblema desses deuses gêmeos. A menção ao tipo de navio, ao seu emblema, é rica de significado. Tratava-se de uma embarcação egípcia. Era parte da frota que carregava trigo para Roma. Navios grandes, lentos e difíceis de manobrar. Então eles criam que os deuses gêmeos, patronos da navegação, podiam proteger, e eles eram invocados pelos marinheiros pagãos como protetores contra tempestades. Aqui uma ironia providencial. O navio, aquele primeiro navio, se esborrachou. Dióscuros, os gêmeos deuses, não puderam protegê-lo. Mas o Cristo bendito e exaltado protegeu os seus servos e todas as pessoas. Paulo, o servo do Deus vivo, viaja agora sob o símbolo de deuses falsos, mas ele é sustentado pela mão do único Senhor do mar e da terra, o Senhor Jesus. Aleluia. O itinerário descrito por Lucas é geograficamente preciso, mas é também espiritualmente simbólico. Observe aí no verso 12 que o navio parte de Malta, passa por uma região chamada Siracusa, que é na costa oriental da Sicília, onde permanecem 3 dias no verso 12, e a providência de Deus quis que eles ficassem ali, e bordejando eles chegam ali a Régio, que está na ponta meridional, na ponta ao sul da Península Itálica, um ponto estratégico de travessia entre o Mediterrâneo e o Mar Tirreno. E é importante, por que Lucas está dizendo isso? Porque naquela região citada por Lucas, as correntes eram traiçoeiras, e os marinheiros aguardavam pacientemente ventos favoráveis, por isso eles param ali 3 dias. Finalmente, diz Lucas que soprando o vento sul, prosseguem até Puteoli,
principal porto da Itália, próximo à atual Nápoles. Ali era um centro comercial movimentado e porta de entrada para rotas marítimas. Meus irmãos, a menção dessas localidades não é um mero detalhe náutico. É importante, por um lado, porque mostra que Lucas é fiel na história que ele conta. Ele é preciso, cada local é mencionado e pode ser averiguado pelos seus leitores, que conheciam aquela região. Mas mais do que isso, Lucas quer que vejamos o quanto a jornada até o destino era perigosa, cheia de percalços e perigos, até o destino, e essa jornada ainda exigia fé. Mesmo após o naufrágio, você acabou de sofrer um naufrágio, você vai num navio do mesmo tamanho, e você vai caminhar por águas revoltas do mesmo modo. O que você espera? Mas mesmo após o naufrágio e a cura em Malta, Paulo ainda, portanto, precisa enfrentar os mares revoltos e imprevisíveis do sul da Itália, águas temidas por seus redemoinhos e ventos súbitos. Contudo, meus irmãos, em cada ponto, em cada porto, em cada mudança de vento, a providência divina se revela silenciosamente ativa. O mesmo Cristo que permitiu o naufrágio, agora conduz a embarcação com segurança. Essa travessia toda, irmãos, ela foi literal. Ela ocorreu na história, mas ela é um retrato da caminhada cristã. Depois das tempestades mais violentas, Deus ainda nos conduz por águas agitadas até o porto preparado. Os ventos não cessam, mas mudam de direção sob sua ordem. Sejam os ventos do tabuleiro político, sejam os ventos das calamidades naturais, sejam os ventos dos reveses da nossa própria vida pessoal, tudo está sob a ordem do Senhor. A vida do crente é assim, meus irmãos, enquanto neste mundo, uma sequência de portos onde a fidelidade de Deus é renovada. Malta foi abrigo, Siracusa o avanço, Régio uma prova de espera, Puteoli o prenúncio do cumprimento da promessa. Cada parada marca o passo de um plano maior, onde Cristo ressurreto dirige o curso da história e governa até os ventos. Assim, meus irmãos, mesmo o mar que engolira navios romanos e ceifara vidas incontáveis, agora se curva diante do propósito de Deus. Aqui nos lembra o que Cristo fez quando ele caminhou sobre as águas na tempestade. Aqui de novo deveríamos ouvir Cristo dizer ao mar, ao vento, acalma-te, ao mar, acalma-te, ao vento, emudece. Aqui ouvimos ecoar o hino que diz: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Aqui nós podemos cantar, e Paulo poderia cantar se conhecesse o hino. As ondas atendem ao meu mandar, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o mandar do Senhor, sossegai. Todo esse contraste precisa ser observado por nós. Paulo começa como um prisioneiro sob custódia. Ele ainda está como prisioneiro, mas ele entra numa espécie de marcha triunfal em Roma como embaixador do reino de Deus. Ele não está sendo arrastado pelo destino. Crente, você não é arrastado pelo destino, pelo acaso. As coisas podem surpreender você, mas estão nos planos de Deus e visam ao seu bem, que é moldá-lo à imagem de Cristo. Cada onda, cada vento e cada porto proclamam: Cristo reina sobre o destino. Em terceiro e último lugar, então, nós vemos a terceira cena. Nós vemos os apóstolos, o apóstolo e seus companheiros chegando ao destino prometido, versos 14 e 15. Observe que no porto chamado Puteoli, eles acham alguns irmãos que os rogam
que lhes rogam que fiquem com eles 7 dias. Eles ainda ficam ali, visitam uma igreja e fortalecem. Paulo nem conhecia aquele lugar, não tinha passado por ali. Mas Paulo descobre que o evangelho chegou ali, mostrando que o evangelho está chegando aos confins da terra. Assim, nós chegamos a essa terceira e última cena, quando a jornada chega ao seu clímax. Depois de tantos ventos contrários, naufrágios e portos intermediários, o texto diz: chegamos a Puteoli, onde encontramos irmãos que nos rogaram que ficássemos com ele 7 dias e depois fomos para Roma. Essa frase soa simples, mas carrega o peso de uma promessa cumprida. Aquilo que Jesus havia dito em Cesareia: importa que testifiques também em Roma, agora se cumpre. Esse encontro é comovente. Paulo, que havia sido abandonado pelos judeus e julgado por governadores indiferentes, agora encontra irmãos em Cristo, antes desconhecidos, que o acolhem como família. É a primeira igreja cristã em solo italiano, plantada possivelmente por convertidos vindos de Jerusalém. Observe que eles chegam, enfim, a Roma, no verso 15, e tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas, e vendo-os Paulo, dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Preste atenção nessa observação de Lucas. Vendo-os, dando graças a Deus, sentiu-se mais animado. Paulo não era um super-herói. Se está dizendo que ele se sentiu mais animado, significa o quê? Depois de 14 dias no naufrágio, passando fome e frio, depois de ser mordido por uma víbora, caminhar por mares revoltos, qualquer um vacila um pouco no ânimo. Paulo estava confiante, mas estava sofrendo. E agora ele vê esses irmãos. E Paulo possivelmente já havia escrito a carta aos Romanos, porque ele escreveu de Corinto. Lá no capítulo 1 ele diz: eu quero ver vocês e me recriar com vocês, e repartir algum dom com vocês. E eu quero ser enviado por vocês para a Espanha depois. Ele diz isso no capítulo 15 de Romanos. Paulo havia enviado uma carta, então eles já conheciam Paulo, o seu pensamento da carta. Paulo não havia fundado aquela igreja. É possível que ela tenha surgido já no Pentecostes. No capítulo 2, verso 10, tinha gente de Roma, judeus de Roma. E Priscila e Áquila, que haviam encontrado Paulo em episódio anterior, eles eram dali. Então ele encontra essa igreja antes desconhecida, que ele já havia edificado ao escrever a mais profunda carta e exposição do Evangelho do Novo Testamento, a carta aos Romanos. Ele agora, que havia saído como prisioneiro, é recebido como apóstolo. Aquele que foi rejeitado por muitos de sua nação é abraçado por estrangeiros como irmão. Eis o triunfo da graça, meus irmãos, onde o homem vê cadeias, Deus prepara a comunhão. Onde há cativeiro, ele providencia consolo. E o texto continua: e de lá, tendo ouvido falar de nós, vieram ao nosso encontro até o fórum de Ápio e 3 vendas, verso 15. Essas eram pequenas localidades situadas ao longo da Via Ápia, que era a estrada romana que ligava o Porto a Roma. Tinha cerca de 200 quilômetros de distância. O fórum de Ápio era conhecido como ponto de parada dos viajantes e caravanas. Lucas está sendo preciso, são lugares históricos, mostrando que tudo isso aqui é real. 3 vendas era uma hospedaria próxima dali. Então aqueles cristãos, ao saber da chegada de Paulo, caminham quilômetros para recebê-lo. E o gesto lembra-o de quem vai ao encontro de um rei ou de um herói retornando da batalha. Mas aqui é o prisioneiro do Senhor, que entra na cidade imperial. Não em um triunfo militar, ele ainda é prisioneiro, mas um triunfo espiritual. E Lucas registra, observe no verso 15, Paulo, ao vê-los, deu graças a Deus e sentiu-se animado. Essa é, meus irmãos, na opinião de alguns, uma das cenas mais humanas e belas
de todo o livro de Atos. Porque o homem que suportou o frio, a fome, o açoite e a solidão, agora é grato ao Senhor. Os ventos, por enquanto, cessaram. A promessa se cumpriu. Ele está em Roma. E é preciso que se diga, para nós aprendermos, não como vítima do destino, mas como testemunha com um propósito. E antes de chegar à cidade, quem ele encontra? Ele encontra aquilo que sempre é um instrumento de consolo para o crente que está em solidão. Ele encontra a igreja. Ele encontra a comunidade dos santos. É como se Deus dissesse, mesmo na estrada do teu cativeiro, eu coloco irmãos para te receber. A família da fé está aqui. Você será abraçado. Que maravilha é a igreja de Deus. Ela abraça os cansados. Ela acolhe os feridos e cuida deles. Então, a chegada a Roma, e nós veremos isto ainda no próximo capítulo, ela não é apenas o final de uma viagem, ela é o ponto culminante da narrativa de Atos. O Evangelho, lembra, começou em Jerusalém, e agora ele alcança o coração do império. E a profecia de Jesus em Atos 1:8 se cumpre diante dos olhos de Lucas. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Roma, símbolo do poder e da civilização, torna-se o cenário da vitória da palavra. E lembre-se, Cristo chegou antes de Paulo. Já existe uma igreja ali. Cristo enviou missionários antes dele. Esse é ponto importante, irmãos. Aqui há uma profunda lição de fé. Lembre-se disso, crente, e nós precisamos ser lembrados disso a exaustão, porque na hora da prova a gente tende a esquecer. O caminho da promessa muitas vezes passa por prisões, tempestades e longas esperas. Mas o Cristo que chama é o Cristo que conduz. E Ele conduz o tempo todo. Tudo isso não é resultado da sorte. É da soberania de Deus. Assim termina a viagem, mas não a missão. Cristo reina sobre o destino. E, para sua informação, por meio dele, Cristo levaria a mensagem da cruz ao coração do mundo. Paulo não vai ser morto nessa prisão. Ele será liberto. E quando ele for liberto, aliás, ele passou possivelmente uns 2 anos nessa prisão. E ele foi produtivo, porque era uma prisão domiciliar. É aí em Roma que Paulo vai escrever as cartas da prisão. Efésios, Colossenses, possivelmente Filipenses e Filemão. Ele diz, você lembra em Filipenses, quando ele chega em Roma preso, os filipenses sabem, ficam aflitos e mandam oferta para ele. E em Filipenses 1, a partir do verso 12, ele diz, quero, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me têm acontecido têm antes contribuído para o avanço do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo têm sido conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O Evangelho não está algemado. Cristo reina sobre o destino e nada pode frustrar os planos do seu reino. Irmãos, eu quero concluir com algumas aplicações, 4 aplicações. Primeira delas, é tão simples e é tão óbvio, mas precisamos repetir a nossa alma. Quando os ventos forem contrários, siga confiando na providência de Cristo. Quando os ventos forem contrários, siga confiando na providência de Cristo. Segundo, sirva
mesmo quando estiver cansado. Sirva, mesmo quando estiver cansado. Paulo não esperou se recuperar para ajudar. Ele acendeu o fogo em meio à chuva. O serviço cristão é a chama que aquece outros, mesmo quando a alma ainda está molhada pela tormenta. A graça que nos consola é a mesma que nos impulsiona a servir. E mais do que isso, enquanto você serve, você é renovado. Porque é assim que a graça de Deus atua. Terceiro, não interprete o sofrimento à luz do destino, mas à luz da cruz de Cristo. Não interprete o sofrimento à luz do destino, mas à luz da cruz de Cristo. Os malteses viram em Paulo um condenado, depois um Deus. O Evangelho, porém, nos ensina que o justo pode sofrer sem culpa, que Deus transforma a dor em testemunho, e Cristo é o exemplo disso. Cristo venceu o veneno da serpente, para que em nossas dores, Ele também manifeste o poder da sua ressurreição. E quarto e último lugar, celebre o Cristo que cumpre promessas. Celebre o Cristo que cumpre suas promessas. Sempre. Ele cumprirá. Ele levará ao fim. Se você não conhece esse Cristo, se você não tem certeza da sua salvação, que seja hoje a noite em que você confesse Jesus como Senhor. Que você se arrependa dos seus pecados e creia nesse Cristo. E você vai entender que cada detalhe da sua vida é guiada por Ele. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pela Tua palavra, que nos consola, que nos fortalece, que nos encoraja. Louvamos-te, ó Deus, por sabermos que o Senhor Jesus controla a história. Não somos vítimas de um destino cego, de forças cegas, de um universo que retorna. Somos servos do Deus Altíssimo, que fez os céus, a terra e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ajuda-nos a confiar na Tua providência quando as coisas saírem do nosso controle. Ajuda-nos a confiar que estamos debaixo da Tua proteção, ainda que diante dos homens sejamos como um muro inclinado, ou como uma parede pendida, ou um muro prestes a cair. Ajuda-nos e fortalece-nos se há algum crente aqui, passando por essas tempestades da vida, por tormentas, que essa palavra lhe sirva de consolo. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.